E aí, meus bidos criadores, e aí, meus bidos fãs e curiosos deste canal chamado Bido Comics. Bom, galera, hoje eu estou aqui para comemorar os 5 anos de existência do canal Bido Comics. Que demais! Deste canal que eu decidi criar e que eu percebi que eu precisava falar com outras pessoas sobre o que eu gostava e que desde então tem crescido aí, passou de 10 mil inscritos, já tá chegando a 11 mil e que no dia de hoje vai ter feito basicamente 5 anos e um dia que eu criei o canal, pois a existência, né, do canal mesmo foi criada no dia 2 de março e hoje já é o dia 3 de março, então enfim, né, eu tô atrasado um dia, mas ainda assim a comemoração tá valendo e eu quero exatamente fazer aquele vlogzinho bacana com vocês, explicando e comentando como foi a criação deste canal, quando ele começou, por que ele começou e todas as questões que talvez vocês tenham algum tipo de dúvida. Então, bora lá falar sobre aquele em que eu decidi criar o canal. Primeiro de tudo, eu já vou começar explicando do porquê eu estou com essa camiseta. Essa é a camiseta do meu ensino fundamental, nono ano, quando estava fechando o ano e até aquela formatura e tudo mais. Camiseta de formatura, muito legal, Simpsons, que coincidentemente até hoje cabe em mim, não ficou tão ruim, então eu acho isso meio estranho, mas tá tudo bem. Eu realmente cresci, só queria dizer isso, eu cresci desde o nono ano. De qualquer maneira, eu estou falando isso porque no ensino fundamental foi quando eu decidi criar um canal, lá na época, no ano de 2013. Eu criei um canal de trailers, basicamente. Eu queria legendar trailers para as pessoas, porque eu estava acompanhando os seriados The Flash e Arrow, seriados dos quais naquela época eu era muito fã. E quando saía um trailer, basicamente não tinha ninguém que postasse, né, aquele trailer legendado pra gente saber o que vai acontecer no próximo episódio. E naquela época eu era o cara que sempre queria ver esse tipo de trailer. O que vai acontecer no próximo episódio, o que vai acontecer e como é que é o trailer. Quanto mais spoiler, melhor. Gente, nessa época eu era muito assim, eu via todos os trailers, todos os comerciais, tudo que saía envolvendo séries e filmes de super-heróis. Então, quando chegou nesta época, eu queria ajudar outras pessoas que, assim como eu, queriam ver estes trailers e queriam entender o que estava acontecendo, o que queria acontecer. Então eu comecei a legendar trailers. E olha que eu não tinha feito nenhum curso de inglês, eu não era o melhor cara no inglês e, sabe, eu ia na base do Google Tradutor e ao mesmo tempo procurando outros canais, procurando também, sabe, clicar ali na legenda pra abrir a legenda, né, do trailer, ver o que falava, e aí eu ia no Google Tradutor, traduzir aquilo. Então eu comecei nessa base de traduzir trailers para postar para as pessoas. E isso foi continuando por anos, né? Foi disso até 2016, da qual em 2016 eu comecei a mudar. Eu não estava postando só trailers e comerciais, promos, como eu também estava postando cenas de Arrow e Flash, duas séries que eu gostava pra caramba, ainda continuava acompanhando, já estavam começando a decair no quesito qualidade, mas ainda assim eu estava postando cenas, acontecimentos, grandes ocorridos durante os seus seriados. Tanto que eu lembro que, acho que Flash tava na terceira temporada, que era quando eu tava começando a cair, e o Arrow já tava na sua quinta temporada, que era quando ela tinha... É uma temporada que meio que, né, se sobressai em relação às outras que estavam realmente caindo. A quinta temporada foi uma que deu um grow up, então eu postei muitas cenas dessa quinta temporada. Eu lembro de que uma das últimas coisas que eu postei em relação a legendar foi a última cena da quinta temporada de Arrow. E aí o que acontece? Neste meio tempo de tudo isso, eu era um cara que já acompanhava canais gringos que reagiam a trailers, né? Os caras reagiam, piravam com os trailers, e eu adorava isso porque eu era uma pessoa que reagia muito a trailers. Eu, sabe, era fissurado, já tinha começado a minha leitura aos quadrinhos, como vocês, né, já viram em outros vídeos de quando eu comecei a ler quadrinhos. Então, eu já lia quadrinhos, via vídeos de reação a trailers e eu já reagia muito a trailers. Eu era uma pessoa muito empolgada com trailers. E aí, em quesito ali de 2016, 2017, teve um filme chamado Eu Fico Louco, um filme do próprio Christian Figueiredo, que, né, tem o canal chamado Eu Fico Louco. Ele fez um filme contando essa história de como ele criou o canal, ao mesmo tempo como ele conseguiu ali se apaixonar por uma garota, como é que foi a vida dele. E foi uma história que super me inspirou, não só porque eu tinha me conectado com ele como pessoa, né, do cara que não conseguia chegar numa garota e tudo mais, como quando ele cria o canal. A última cena do filme, que é ele decidindo que vai criar o canal, e aí começa a passar várias cenas de vídeos dele, como ele foi evoluindo,
aquilo super me inspirou. Eu vi aquilo e eu sentia vontade de que eu queria realmente criar um canal. Só que se você pensar, esse filme foi em 2017. 2016 foi quando começaram as minhas ideias para eu criar o canal. Eu sempre digo para as pessoas que, assim, 2016 era o ano que eu deveria ter começado o canal. Porque, sabe, foi o ano em que muitas coisas inspiraram para criar o canal, então eu poderia ter começado dali. Mas eu acredito que tenha faltado coragem, tenha faltado, sabe, apoio naquele momento, pelo menos, em que eu não tava falando muito sobre isso, não queria muito pensar sobre, mas eu já comentava com algumas pessoas sobre o assunto. E por que eu diria que 2016 foi o ano decisivo para isso? E aí, agora vocês vão ter maior explicação do porquê eu criei o canal. Foi porque neste ano eu comecei a ver filmes diferentes do normal. Eu comecei a sair um pouco daquela área de ação, de filmes de super-heróis, e comecei a ver outros filmes mais dramáticos, com guerra ou suspense, isso, da qual o suspense começaria a se tornar o meu gênero favorito de filmes de todos os tempos. Então já fica aí essa outra curiosidade sobre o meu gênero favorito de filmes. E o que acontece? Neste ano, eu vi o filme Animais Noturnos e no começo de 2017 eu vi o filme Até o Último Homem. Até o Último Homem é um filme que foi lançado em 2016, mas ele chegou ao Brasil em 2017. Então eu vou ainda jogar aqui 2016, né? Animais Noturnos e Até o Último Homem. Dois filmes que eu gostei muito, eu pirei muito, eu fiquei muito feliz de assistir e que quando eu fui no YouTube procurar uma crítica, procurar uma opinião, não tinham muitos canais falando sobre. Era uma época que os canais de crítica, canais de react ainda não estavam bombando. E foi uma época que eu olhei e eu falei, caramba, por que não tem gente comentando sobre esse filme, comentando como esse filme, sabe, deveria ser comentado, como ele deveria ser exaltado e explorado. E era algo que foi algo que eu senti muito, né, assim, dentro do peito, porque não eram filmes blockbusters, eram filmes mais diferentes e que não estavam recebendo a devida atenção. Esse foi o motivo, em relação a falar sobre filmes. Eu queria... Quando eu comecei o canal, principalmente, eu queria falar não só sobre filmes que eu gostava, de heróis e blockbusters, mas eu queria falar desses filmes que ninguém comentava sobre. Então este foi um motivo. O outro seria no próprio React. Eu, sabe, já assistia trailers, reagia, mas teve dois específicos que eu acredito que teriam feito bastante sucesso no canal, talvez, que foi a reação ao trailer de Guerra Civil e ao trailer final de Batman vs Superman. Batman vs Superman foi algo mais casual, foi algo mais comum. Eu tava dentro de casa, tava na cozinha, o trailer saiu, cliquei pra assistir e eu fui ao delírio com aquele trailer, principalmente no final, quando o Batman joga uma kryptonita pro Superman e aí ele basicamente fala... That power can be innocent. Tá, eu dei uma conferida no trailer e, na real, o Batman não fala nada. No filme ele fala alguma coisa envolvendo ser homem, mas no trailer ele não fala. Só tem o lance do Lex Luthor falando que o poder pode ser inocente, e aí passam várias cenas, e a última cena é o Superman indo dar um soco e o Batman para o soco dele, e o Batman dá uma olhada pra ele. Bicho, aquilo, eu levantei, eu ajoelhei, eu pirei, falei um monte de palavrão, eu saí no delírio, entendeu? Falei, meu Deus, esse filme vai ser incrível! Então, isso foi um espetáculo pra mim, foi realmente um grande acontecimento naquela época. Só que aí, um outro trailer que por mim foi decisivo e teve gente que gravou na época, mas eles perderam esses vídeos, o que por mim é uma infelicidade, foi o segundo trailer de Guerra Civil, que proclamou ali que teríamos o Homem-Aranha dentro do MCU. Aquela ceninha dele caindo. Hey everyone. Gente, aquilo vocês não estão noção do quão hilário foi, porque eu tava com os meus amigos, a gente tava passando ali pelo computador, e aí eu entrei no Facebook e apareceu o Homem-Aranha. Aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus, será que é do trailer? Aí, na hora, procuramos o trailer no YouTube, ligamos o som assim, começamos a assistir o trailer. Vamos assistir o trailer. Na hora que acabou o trailer, gente, eu pirei, eu levantei e, enfim, eu vou demonstrar um pouquinho aqui pra vocês como é que foi a minha reação. Eu tô arregado de novo. Sit down. Final warning. I could do this all day. É louco. Essa parte foi muito louca, bicho. On the roof! Hey everyone. Volta isso aqui, volta isso aqui. On the roof! Hey everyone. Olhinho, bichinho, cara, cê é louco, cê é louco. Tá assim, tudo acontecendo. Hey everyone. On the roof.
Pois é, eu pirei um pouquinho deste jeito, fiquei realmente muito animado, imitando bastante o Hey Everyone, e a galera gravou, pirou, a galera riu muito com aquele momento, e o vídeo acabou se perdendo infelizmente, mas foi um momento que eu falei assim, caramba, essa reação foi verdadeira, foi algo que eu tava sentindo, sabe, eu não tava com câmeras ali pra realmente falar, Nossa, quero aparecer na internet. não, era simplesmente eu pirando com isso, e enfim... Passou este tempo, passou um ano basicamente, que aí teria o filme do Eu Fico Louco, e ao mesmo tempo saiu, do mesmo dia, eu lembro muito disso, foi uma reação muito marcante pra mim. Saiu o trailer 2 de Logan e o trailer oficial do filme dos Power Rangers. Eu tava com a minha irmã na sala, a gente fechou ali a janela, fechou a cortina assim, e deu play nos dois trailers. Gente, vocês não têm noção, mas foram as reações mais piradas e hilárias de todas. A gente viu o trailer do Logan e ficou, nossa, não sei o que, e pulava, e a gente tava no sofá, então a gente levantava do sofá, pulava em cima do sofá, acabou o trailer, fomos pro dos Power Rangers. E aí quando os Power Rangers, o trailer vai passando, mas eu acho que no final tem o lance dos Megazords e começa a tocar Go, Go, Power Rangers. Mano do céu, eu e a minha irmã... gritando, pulando, indo ao delírio. Então, tipo assim, nesse aspecto até se você pensar, a minha irmã tava muito presente neste momento e é algo que no futuro viria a calhar aqui no canal, né? Não só eu reagir, mas eu com ela. Então, esses momentos foram muito propícios para a criação do canal. Eu não só queria reagir a trailers, a vídeos, a coisas de super-heróis, como eu também queria falar sobre os filmes, queria falar sobre essas coisas, né? E aí vem um terceiro tópico que ajudou para tudo isso, né? Não só falar sobre filmes, como reagir a trailers, mas também falar sobre quadrinhos, pois eu estava lendo quadrinhos, mas né, era algo assim que eu não via muito do porquê. E então... eu assinei a coleção definitiva do Homem-Aranha pela Salvat. Eu assinei todos os 60 volumes que teriam e falei, por que não falar, não é mesmo? Já sou um grande fã do Homem-Aranha, estamos tendo aí uma coleção do Homem-Aranha, por que não? E principalmente pensando que eu assinei a coleção, então eu tava pensando assim, nossa, os volumes vão chegar primeiro pra mim do que vão chegar nas bancas. Teve algumas vezes que isso não aconteceu. Eu entrava, ia pra banca, tava ali a revista e eu falava, por que não chegou ainda pra mim? Não posso comprar aqui, entendeu? E aí acontece que eu assinei a coleção do Homem-Aranha e falei, poxa, vai ser uma maneira até de manter vídeos casuais para o canal, né? Ter toda semana um vídeo sobre HQ, que aí toda semana seria um vídeo sobre uma HQ do Homem-Aranha. E aí nesse meio tempo, caso não tivesse, eu falaria de uma outra HQ. Tanto que, mesmo que eu tenha assinado a coleção do Homem-Aranha, o primeiro vídeo de HQ do canal foi Arqueiro Verde Ano 1, que era uma edição da Eagle Moss que eu havia comprado, que foi o primeiro review do canal, né? Então foi uma certa maneira de eu não só aprender a analisar quadrinhos, o que hoje em dia eu me sinto bem experiente, assim, não tô falando que eu sou um grande analista de quadrinhos, mas eu melhorei muito. Se você pega como eu comecei falando de quadrinhos e como eu estou hoje falando de quadrinhos, eu tenho algo mais crítico, assim, em relação a quadrinhos, né? Até porque esse lance de ler 40 volumes do Homem-Aranha, porque no fim não foram 60 que saíram, né? A Salvat cancelou no meio e eu tive que pegar meu dinheiro de volta ali em relação às que eu não recebi. Os 40 volumes foram uma evolução pra mim de ler quadrinhos, né? De ir aprendendo a falar sobre quadrinhos, ler quadrinhos. Tanto que tem vários quadrinhos que eu sinto a vontade de reler e ter um novo review, né? Uma nova análise aqui no canal. Isso aconteceu recentemente com a morte da Jean DeWolff. De qualquer maneira, essas foram as três bases, os três pilares. Esses três tipos de vídeo que eu queria fazer. Reaction, review e HQ. E então... teve o filme do Eu Fico Louco, vi aquele filme, adorei, curti a ideia, e aí foi muito interessante porque eu recebi um total apoio, eu recebi muito apoio dos pais, eu recebi apoio do próprio Giovanni, o Giovanni que já fez algumas aparições aqui no canal. Ele apoiou muito, ele achou que seria legal, achou que faria sentido, principalmente porque de todas as pessoas que se conheciam, que a gente conhecia, eu era o que mais parecia, né, fissurado em filmes de super-heróis, quadrinhos, cultura pop. E uma certa amiga minha chamada Yasmin, que é conhecida como Yaya, é interessante porque assim, eu não falo com ela hoje, faz muito tempo que eu não falo com ela, não falo acho que com ela desde o ensino fundamental, ou pelo menos desde 2016, e eu lembro muito de uma conversa nossa dela falando como seria legal eu fazer vídeos sobre reações, de eu reagindo a trailers, porque eu seria um cara muito legal de ver reagindo, assim, porque era a minha cara, entendeu? Ter esse tipo de canal, de reagir a trailers. Então eu tenho muito isso no coração, assim, de que ela foi uma parte da inspiração pra eu reagir a trailers, né, dela, falou que seria bacana, que combinaria. E enfim, corações pra ela, faz tempo que eu não vejo com ela, mas ela auxiliou muito nisso. E aí, comecei o canal. Logan, primeiro filme, falei, por que não começar o canal com este grande filme que está chegando aos cinemas, vi o filme sair pirado, e comecei o canal. Falando de Logan, falando de Power Rangers, falando de Guardiões da Galáxia 2, e esses foram os primeiros vídeos do canal, foi quando eu comecei, né, foi quando o canal nasceu, começou a ser criado o
Bidu Comics. Aliás, vale aqui uma pesquisa que eu não sabia que o nome ia falar, porque pensei em Bidu Comics, porque comics, quadrinhos e também... Comics tem esse geral, né, de cultura pop, assim, é um nome mais fácil, né? Você vê que tem vários canais com alguma coisa comics. E eu ia falar de quadrinhos, então por que não? E ao mesmo tempo tinha um outro nome que seria Bidu Aranha. Por quê? Porque eu ia falar sobre Homem-Aranha, entendeu? Os quadrinhos do Homem-Aranha, tinha assinado aí a coleção da própria Salvat, eu tenho até hoje uma das caixinhas, né, que traziam os volumes da Salvat. E aí eu pensei, pô, Bidu Aranha. E aí eu mandei uma pesquisa no Facebook, assim, e eu lembro que acho que 2 pessoas votaram em Bidu Aranha, o resto foi tudo Bidu Comics, então Bidu Comics seria o nome do canal. E hoje, pelo amor de Deus, eu agradeço muito a isso, porque Bidu Aranha ficaria algo muito fechado, né, pra só Homem-Aranha. E se vocês pensarem no quanto meu canal evoluiu hoje pra falar de Chuck, Star Wars, sabe, não faria sentido ficar só em Bidu Aranha. Então foi para a Bidu Comics, e aí eu comecei a fazer os vídeos, né, sobre cada filme que eu tava assistindo ali, comecei a falar sobre as HQs, acredito que lá por julho, que foi quando a coleção do Homem-Aranha iria começar, né, iria começar a chegar pra mim, aí eu poderia trazer vídeos sobre HQs. E aí tem um lance da React. E aí qual é o grande problema? Por grande parte deste tempo, até mesmo quando eu comecei o canal, eu utilizava o programa Movie Maker, que pra quem manja de programa, sabe que esse é o programa mais fácil e péssimo possível, porque ele tem poucas coisas para se utilizar, para, né, fazer alguma edição, ao mesmo tempo que ele é o básico do básico do básico, entendeu? Ele é realmente para um iniciante. Então eu utilizava ele desde aquela época, por quê? Porque era o que eu necessitava, entendeu? Eu só legendava trailer, então era pegar o vídeo e botar texto por cima e legendar. Então era só isso que eu utilizava, eu fiquei com o Movie Maker por muito tempo, até mesmo quando eu comecei o canal. E aí, curiosamente, nessa mesma época que eu comecei o canal, em 2017, uma amiga minha chamada Yasmin Aquina, que tem o seu próprio canal, e é uma excelente cantora, começou o próprio canal dela, falando sobre culinária e também querendo cantar um pouco ali. E hoje em dia, se você procura Yasmin Aquina, ela tem aí ainda seus vídeos musicais postando ali, e eu recomendo muito que vocês vejam, porque ela é uma grande cantora, excelente, maravilhosa. E ela tava... O tipo de edição que ela estava utilizando era algo que me atraiu, era algo que eu percebia que eu não conseguia fazer com o Movie Maker, e que também, o que mais me atraiu foi quando ela utilizou algum vídeo, que eu não vou lembrar agora, mas que ela utilizou 2 vídeos ao mesmo tempo, ela falando e alguma coisa aparecendo, entendeu? E com um som. Então isso me deu muita sensação de que era o que eu precisava para fazer um vídeo de reação, que eu não tinha conseguido fazer até então, porque o Movie Maker não permitia isso. Não lembro o que não tinha no Movie Maker, mas eu não conseguia fazer um vídeo de reação. E nesse programa que ela utilizou tinha. Então eu perguntei pra ela, qual o programa que você usa? Você pode me ajudar nisso daqui e tal? E aí ela... Posso? E falou do programa chamado Wondershare Filmora, que é o programa que eu utilizo até hoje. É um programa maravilhoso, que eu até mesmo peguei a evolução dele, troquei de notebook com a minha avó, porque o meu notebook tinha uma versão mais desatualizada, da minha avó já tinha uma versão mais atualizada, troquei. E desde então eu venho utilizando ele e até mesmo descobrindo novos tipos de edições e efeitos que eu posso utilizar com o próprio programa. Não é o maior programa de todos, não é um Sony Vegas como muitos falam, ou um Premiere como muitos falam, mas esses programas tipo Sony Vegas e Premiere, eu procurei, não consegui, ao mesmo tempo parecia que era muito pesado pro meu notebook. Então o Wondershare Filmora acabou sendo excelente, um ótimo programa básico assim, intermediário para as pessoas poderem utilizar. E pro que eu necessito no canal, é o suficiente, é ótimo. Eu pelo menos acho ótimo e, bom, de acordo com vários inscritos no canal, acredito que também seja o bacana pra vocês, né? É verdade. Então agradeço muito a Aquina por este programa, porque aí eu comecei a utilizar ele e foi quando vieram os vídeos de reação e eu comentando sobre eles. E é muito interessante vocês verem a mudança se vocês procurarem esses vídeos, porque eu vou até deixar alguns aqui na descrição, né, no final, nos cards, porque são vídeos que, assim, você percebe que eu ainda tô meio nervoso, que eu falo ainda um pouquinho mais baixo, não tô tão solto como vocês veem hoje em dia, entendeu? Então eu acho realmente isso muito divertido no quesito, né, da criação do canal. E, enfim, fui usando esse programa, foi passando o tempo, e desde então... e aí veio um outro lance, porque que eu... Nossa, eu tava realmente me perdendo. Falei aqui que meus pais me auxiliaram, que a Yaya me auxiliou, que o Giovanni me auxiliou. Mas, gente, eu não podia realmente deixar de dar os créditos para a minha querida irmã Ana Luísa, que vocês conhecem, que já apareceu em vários vídeos do canal, porque ela me apoiou desde o começo, ela falou que seria legal, ela falou que seria divertido, falou que combinaria. E quando eu comecei o canal, eu não tinha um tripé, então eu colocava o celular ali, ó, deixava apoiado ali, não tinha aqueles Googles ali ainda, deixava o celular. E aí a câmera pegava aqui este fundo, gravava sempre à noite, né, porque, né, tem uma luminosidade aqui, então seria melhor estar fechado. Gravava ali, com o celular ali, se vocês procurarem tem muito vídeo de HQ, com o fundo sendo aqui, vídeo, né, falando sobre filme sendo aqui. E quando não era desse jeito, eu sentava numa cadeira aqui, que era uma outra cadeira,
e a minha irmã pegava o celular e ficava segurando e gravando eu falando, entendeu? Então, poxa, ela me auxiliou muito, ela foi muito legal, ela, sabe, quis me ajudar e eu agradeço muito a minha irmã por isso, porque, sabe, eu não sei como é que teria sido boa parte do canal sem ela, não só por isso, mas também, né, os vídeos de reação que vocês estão mais acostumados com a presença dela. Ela auxiliou muito desse jeito aí de bastidores, por assim dizer. O que você sempre... Para de rir, Ana Luísa! Você sempre faz isso! E isso foi extremamente importante para mim, até porque ela acabou dando a dica para minha mãe de no meu aniversário dar para mim um tripé. E aí veio o primeiro tripé do canal, tripé comum, que eu tenho muito carinho, e que costumava ter um negócio aqui para apoiar o celular. E o que acontece? Ano passado, recentemente, ele acabou quebrando e soltando a área, né, ficando sem o que segurar assim pra apoiar o celular, e eu acabei ficando sem tripé. E aí, se vocês perceberem, tem alguns vídeos ali que a câmera, eu consegui fazer o suficiente, mas a câmera, você percebe que ela tá um pouquinho mais baixa, né? E aí eu utilizei caixas, né, caixas de revistas que eu tenho, até tirei uma foto, eu postei a foto no Instagram falando que o tripé tinha quebrado, tava usando caixas agora pra apoiar o meu celular. E aí, recentemente, comprei, né, o querido... Ah, nossa, eu ia mostrar o ring light tá aqui sendo utilizado. Não tem como mostrar para vocês. Mas enfim, comprei o ring light, que é o que eu tenho utilizado desde então. E enfim, melhor tripé possível. Mas agradeço muito a minha irmã que deu a dica, né, para utilizar o tripé. E aí é interessante ver como o canal foi evoluindo. Eu fui querendo trazer novas coisas, né, quis trazer vídeos de 10 melhores momentos para falar da minha opinião sobre filmes. Quis falar... pra trazer algo mais divertido, né, tópicos de filmes. Aí, uma hora decidi falar de Chuck. E aí, gameplay sempre foi algo que eu tive a vontade, mas, sabe, parecia mais difícil, parecia que tinha que ter outras coisas pra acontecer. E aí foi quando eu descobri que dava pra gravar no PlayStation 4, e aí gravar a minha cara, e eu falei, poxa, talvez eu não consiga fazer algo como muita gente consiga aí, que eles usam a Twitch, né, até hoje não consigo, talvez um dia eu consiga, aí eu faça algo mais legal, mas eu ainda não sei fazer isso. E aí... comecei as gameplays, né, algo aí que tem um vídeo no canal, o primeiro vídeo tem um vídeo no canal exatamente se tratando só disso, né, de quando eu decidi fazer as gameplays no canal. E desde então, gente, tem sido essa grata evolução, principalmente com o próprio áudio, né, este microfone eu fui comprar, acredito que em 2019, quando eu comecei a faculdade, onde eu fiz uma amizade que o garoto se chama Antônio, meu querido Tom, que depois eu apresentei Chuck, ele adorou Chuck, então fica aí a dica de vocês assistirem Chuck. Mas enfim, ele comentou comigo, né, que eu poderia comprar um microfone pra ajudar nos vídeos, pra ficar com um áudio melhor, né. E aí eu falei, tava com medo assim, mas beleza, fui lá, comprei o áudio mais baratinho, simples ali, uns 100 e tanto reais, e falei assim, tá, vou comprar e depois eu pago com o dinheiro do YouTube, né? E até hoje eu não peguei esse dinheiro do YouTube, mas enfim, não consegui pagar ainda esse lance. Mas comprei um microfone, desde então eu venho utilizando este microfone e, meu Deus, eu tenho vergonha de todos os vídeos que eu fiz antes disso, porque o áudio era tão estrondoso, estranho, e agora é tão mais fechadinho, bonitinho. Então, é realmente uma doideira esse lance de som, né? E até de como eu consegui, sei lá, 5 mil inscritos com áudio ruim, e depois, desde então, eu tenho melhorado, né? O som tem saído um pouquinho melhor, pelo menos, para vocês, espectadores. Então, é uma questão disso. Vocês verem como foi uma grata evolução, assim, em relação aos vídeos, mas o ponto de partida foi exatamente querer legendar trailers, e depois, então, um momento decisivo, né? Ver filmes, reagir a filmes, né? Falar de fatores que eu gosto tanto da cultura pop. Sem contar, gente, que, ó, vou soltar aqui uma outra curiosidade. Eu sou um cara que fala muito sozinho. Não pensem que eu sou um cara solitário, não tenham dó de mim, entendeu? Eu gosto de falar sozinho, eu gosto de falar comigo mesmo. Eu discuto muito comigo mesmo, sabe? Criticar como falar de coisas boas, pirar sozinho, entendeu? Então eu faço isso muito desde que eu me conheço por gente. E o canal foi simplesmente um modo de não fazer isso mais sozinho, entendeu? Não reagir mais às coisas e pirar sozinho, e sim poder pirar com outras pessoas. Porque, beleza, eu pirava com a minha mãe, pirava com meus pais, mas... E muitas coisas eles entendiam, outras coisas eles não entendiam, entendeu? Então, era algo meio divisível. Aqui no YouTube eu poderia encontrar pessoas que entenderiam todos os meus sentimentos, das quais eu poderia compartilhar todas as minhas emoções, compartilhar os meus conhecimentos, e até mesmo aprender com outras pessoas. Então isso foi algo muito importante para mim e que tem ajudado muito desde então e que eu tenho adorado muito desde então, e eu fico muito grato por todas as pessoas que decidiram se inscrever nesse canal agora, e eu fico muito grato pelas pessoas que vão se inscrever no canal ainda, entendeu? Porque tudo faz parte de uma grata evolução. Eu hoje em dia olho vídeos antigos e eu entendo do porquê pessoas podem não ter se inscrito naquela época, entendeu? E eu recebi críticas, e todas essas críticas foram importantes para eu evoluir mesmo no próprio canal. Eu fico muito grato
por todos que se inscreveram, por todos que auxiliaram neste canal, né? Por todos que não largaram o canal desde então, que, sabe, quiseram acompanhar essa certa evolução, o certo jeito de falar, a minha mudança física e corporal desde então, que, nossa, dá pra você olhar por ano assim. E o primeiro vídeo até do canal é muito engraçado. Eu talvez um dia faça um react sobre ele, não farei hoje, mas eu ainda farei, porque eu acho que deve ser bem interessante. Tem vídeo de ano passado que eu olho e já fico assim, nossa, Davi, que isso? Pô, evoluiu, né? Sabe? Mudou. Uma coisa que você mudou e já melhorou pra caramba. Então, é muito interessante isso, ver a diferença, né? Como isso começou. Ah, e até vale uma curiosidade, né? Porque desde que eu comecei o canal e parei de legendar os trailers, eu tive que excluir todos eles, porque eles eram de direitos, né, de outras pessoas, de Warner, Fox, Marvel, essas coisas, e isso deixava o meu canal desmonetizado. Então eu comecei a excluir todos eles, pensando que assim, pô, se eu excluir todos eles, vai começar a ficar só o monetizado, né, que aí permite que eu ganhe dinheiro com isso, e aí o YouTube vai aprovar, e é uma infelicidade pensar que demorou tanto pro YouTube aprovar, porque desde que eu comecei o canal, de verdade, né, em 2017, e fui fazendo esses vídeos mostrando a minha cara, e fui largando esses vídeos, eu até meio que aproveitei os 2.000 inscritos que eu tinha, que eu ganhei por conta, né, de legendar trailers. Eu não sei quem continuou, quem vazou depois disso, mas enfim, 2.000 foram uma grande partida aí pro canal ir continuando. E aí, fui excluindo todos esses vídeos, eles foram... O YouTube começou a olhar que era tudo, né, ativado em relação a poder ganhar dinheiro, e eles só foram aprovar no meio de 2018. E o que acontece? Antes do meio de 2018, lá para abril, eu fiz um vídeo sobre o Hulk, que bateu mais de quase 200 mil visualizações. 200 mil, gente. Passou de 100 mil, tem noção disso? E tava ativado monetização. Só que o YouTube ainda não tinha permitido que eu poderia ganhar. Então eu não recebi nada por este vídeo. E o pior é que este vídeo é um vídeo que eu olho hoje em dia e eu percebo 1000 erros que eu não cometeria hoje em dia. E muitas pessoas devem ter visto aquele vídeo e largado o canal, tipo assim, nossa, que canal bosta. E nunca mais voltou pro canal por causa daquele vídeo. Eu fico muito triste com isso, eu fico mais triste pelo dinheiro não ter sido ganho do que pelas pessoas que foram embora. Mas enfim, eu sei que eu precisava melhorar, que eu precisava evoluir. E as críticas que eu recebi naquele vídeo ajudaram eu mesmo a melhorar. Pelo menos eu acho que eu tô, pelo menos, né, um pouquinho melhor assim. De qualquer maneira, eu agradeço muito se você viu o vídeo até aqui, se você acompanhou tudo até aqui, se você, né, continuou comigo até aqui. Eu admito que eu ainda farei um vídeo sobre, né, reação ao primeiro vídeo, talvez um vídeo, né, eu ainda explico pra vocês a mudança do nome do canal, porque o nome do canal não era Bido Comics. Por que é Bido Comics? Da onde que veio o Bido? Como é que eram os outros nomes antes? Eu ainda farei um outro vídeo, talvez curiosidades, talvez o Bido responde. Eu ainda farei ainda comentarei sobre isso depois, mas o importante era destacar por que eu comecei o canal. E eu sinto que eu precisava falar isso pra vocês, precisava escutar um pouquinho de vocês, até por comemoração de 5 anos de existência do canal, algo que eu não me arrependo de forma alguma e foi definitivamente uma das melhores decisões que eu tomei na vida. Agradeço muito por quem assistiu o vídeo até aqui e pela presença de vocês em todos os vídeos que vocês aparecem, mesmo que vocês não vejam todos os vídeos, eu agradeço quando vocês assistem, quando vocês comentam e quando vocês, sabe, demonstram um pouco desse lance de comentar comigo, porque a essência do canal, num geral, foi sobre isso. Não só eu poder comentar sobre filmes que muitas pessoas não comentam e que hoje em dia é tão famoso, né? Eu, quando comecei o canal, cara, não tinha canal brasileiro reagindo, não tinha canal brasileiro, sabe, tantos falando de filmes. E hoje em dia tem uma cambada e a competição ficou muito maior para mim, mas ainda assim, eu agradeço muito quem me dá a chance, quem dá a chance de ouvir a minha voz em relação a trailers, em relação a filmes e por aí vai. Resenha rápida mesmo foi uma ótima maneira de eu fazer mais isso. Porque, querendo ou não, depois de um tempo eu fiquei muito falando só de filme blockbuster, né? Só de filme de herói e filmes de entretenimento, filme de ação. E só agora com resenha rápida, que é uma maneira de eu falar rapidinho o que eu achei do filme, foi uma maneira de eu ativar esse lado meu de 2017 de querer falar de filmes que muitas pessoas não estão comentando e que até talvez de chamar a atenção de vocês, que são um público mais de entretenimento, e talvez olhem este filme e comecem a gostar de outros tipos de filme, de outros tipos de gênero, como eu comecei a gostar em 2016, 2017, e muito graças ao meu pai, que me auxiliou nisso, né, que queria que eu visse outros tipos de filme, e que hoje em dia, nossa, a gente quase não vê filme de super-heróis, só vê os novos, entendeu? Não vê mais de novo os que já saíram, a gente fica vendo só filmes novos. E enfim, isso é muito legal pra mim, é muito importante pra mim e até me ajuda mesmo a ficar mais crítico, por assim dizer. Muito obrigado por assistir o vídeo até aí. Deixa nos comentários o que vocês gostaram desse vídeo. Não sei se tem alguma coisa pra deixar nos comentários diante deste vídeo. É simplesmente uma curiosidade. Mas eu agradeço quem ficou até aqui.
Muito obrigado por fazerem parte deste canal, desde 5 anos de existência, desde 3 anos de existência, desde 2 anos, desde que você se inscreveu. E eu espero que muitas outras pessoas cheguem até aqui, como vocês chegaram. Valeu, falou! Juro pra vocês, eu não estou enxergando nada. Não, mentira, tá um pouquinho embaçado. Eu tinha um cabelo muito arrepiado e eu devo ter imitado umas 10 vezes o Rei Ron no chão. Tipo, tava... Era um lugar muito mais aberto do que isso. Sala de computadores. E eu fiquei toda hora... Rei Ron!